dos Diálogos Capitais, vamos debater os bancos públicos sob ataque, desafios, riscos e perspectivas. A ideia é que cada um dos nossos convidados faça uma apresentação de 5 minutinhos, para a gente conseguir dar dinamicidade ao nosso debate. Vou sugerir que comecemos pelo governador Flávio Dino, e aí a gente continua o nosso bate-papo dessa noite. Pode ser assim? Bem, boa noite, companheiros, companheiras, amigos e amigas. Saudar muito especialmente aqueles que conosco dividem esse painel. E agradecer aqui a presença daqueles que nos visitam, especialmente os companheiros da FENAI, também da Carta Capital, a Élica que está aqui. Vou trazer números sobre agricultura, desde a familiar até a agricultura empresarial, que em larga medida são sustentadas por esses bancos públicos. Historicamente, sempre foi assim. Finalmente, para concluir essa abordagem inicial. Ora, se nós concluímos que as minhas duas conclusões parciais, a primeira, um sistema de bancos públicos garante uma nação mais desenvolvida e com mais justiça social. A segunda conclusão, na história brasileira, só houve crescimento econômico sustentável com o sistema de bancos públicos. Ora, se nós reconhecemos essas duas afirmações como verdades, se coloca a pergunta final. Ora, por que então desmontar isto? Desmontar para quê? Amigos, amigas, todos que nos acompanham, é claro que nós estamos diante de uma questão ideológica e não técnica. Desmontar o sistema de bancos públicos para ampliar o espaço dos oligopólios do capital financeiro privado. Este é o objetivo, isto é óbvio, porque não conseguem competir, paradoxalmente. Na verdade, é como se fosse todas as tentativas de desinvestimento, de privatização parcial, de setor bancos, etc., é para podar a possibilidade desses sistemas competir, porque se for colocar, segundo o mercado, para uma empresa se financiar no BNDES ou numa debênture de um banco privado qualquer, o BNDES vai ganhar sempre. Isso é necessário desmontar, porque não consegue competir. Ora, qual seria o resultante se nós tivéssemos esse movimento de diminuição dos bancos públicos para que os bancos privados ocupem mais largamente este mercado? As resultantes eu já enunciei. O que nós teríamos seria a concentração de riqueza, a acentuação da concentração de riqueza e retirar do Estado as condições para impulsionar o desenvolvimento da sociedade. Isto nunca aconteceu antes no Brasil. E eu ousaria dizer, em nenhum país do mundo. Por trás desse objetivo ideológico está um discurso. E essa, de fato, é a minha última observação. Um discurso que foi se consolidando nos últimos anos, segundo o qual o que é público é corrupto e ineficiente. Aquilo que é privado é limpinho e eficiente. Só que isso não ultrapassa nenhum teste empírico. Qual foi o grande esquema de corrupção desvendado no Brasil nas últimas décadas que não teve a participação do setor privado? Qual foi? Nenhum. Mas se ilumina apenas a política, os políticos, o público e o Estado. E às vezes o pensamento progressista, a esquerda, embarca nesse tipo de armadilha ideológica. Claro que se fosse verdade isto, de que o sistema público é ímprobo por natureza, corrupto por natureza e ineficiente por natureza, ninguém estaria se ocupando de destruí-lo, porque as próprias leis de mercado obteriam este resultado.
A prova cabal de que isto não é verdade, pelo menos em relação ao sistema bancário, é de que é preciso ter uma estratégia de desconstrução desse sistema. Se ele fosse corrupto por natureza, incompetente por natureza, ele cairia por si só. E de modo que nós estamos diante de uns debates centrais na conjuntura. E essa é a minha abordagem inicial. Observar que, para além do debate sobre o tamanho da Caixa, ou do Banco do Brasil, ou do BNDES, do BNB, do BASE e assim sucessivamente, para muito além disto, nós temos um debate que é demarcador de outras tantas questões e que tem uma série de outras consequências e uma série de outras raízes. Por isso, um debate prioritário. E é por isso que eu estou aqui afirmando, como cidadão brasileiro que acredita no Brasil, que não acredita no Brasil e que veste verde e amarelo por dentro e por fora. Não é só retoricamente brasileiro, patriota, e que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Como brasileiro, de fato, eu estou aqui dizendo que é imprescindível para os patriotas verdadeiros que o Brasil tenha a defesa desse sistema de bancos públicos, para que nós tenhamos uma nação soberana e, acima de tudo, para que os pobres não percam ainda mais. Que estes são o nosso farol. Na dúvida, olhe para um lado, olhe para o outro. Onde é que os pobres vão perder? Onde que os pobres vão ter ainda mais suprimidos seus direitos? Para qualquer questão, normalmente, esse é um critério de distinção válido. E eu não tenho dúvida que a oligopolização do sistema financeiro na mão de poucas instituições privadas, com a destruição do sistema público, é lesivo aos interesses nacionais e aos interesses populares. Muito obrigado. Muito obrigada por essa intervenção inicial, governador Flávio Dino. O professor Beloso estava previsto para estar conosco nessa noite, mas foi acometido por uma forte gripe que o impediu de participar. Por isso, ele não está aqui. Agora eu passo de imediato a palavra para Jair Ferreira, da FENAI, para fazer as suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas que acompanham a gente. Queria agradecer muito ao governador Flávio Dino por estar também com a gente nesse debate, ao Fábio, a Érica, aqui nossa parceira de debates, a Luciana. E agradecer ao Estado do Maranhão, porque esse debate, governador, a gente tem trabalhado com ele, nós temos diversos desafios, e um deles que a gente acha importante é envolver um pouco a sociedade nesse debate, porque às vezes você vê um muito bem elaborado, mas na prática quem vai perder são os mais pobres. O Estado do Maranhão, por exemplo, voltando aqui para o papel dos bancos públicos, os números mostram que se não tiver os bancos públicos, o Estado do Maranhão poderia estar bem pior, do ponto de vista da distribuição de renda, e é um Estado extremamente produtivo e rico, e as pessoas são maravilhosas e trabalhadoras tanto quanto os outros. Então, ao você privatizar, ao você desmontar esses bancos, você retira ferramentas importantes de gestão, ferramentas importantes de fomentar o desenvolvimento. Eu também queria aqui, antes de não ser indelicado, cumprimentar a minha colega de diretoria, a Gisele, que é da APCF, é também diretora da FENAI, em nome dela, cumprimentar a todos vocês, em especial aos bancários e às bancárias. Esse debate para nós, ele tem sido fundamental, e ver aqui o Fábio para a gente é muito importante, porque a construção, a criação de emprego e o tamanho do Estado, que é o debate que está por trás de tudo isso, a gente tem um setor produtivo. Na cadeia habitacional, ou seja, ela alavanca milhões e milhões de empregos com muita rapidez, e ao mesmo tempo você permite que as pessoas tenham condições de vida melhor, condição de moradia melhor, financiamento melhor. Hoje, no Estado do Maranhão, nos seus 217 municípios, praticamente a Caixa está presente em todos eles através de algum programa, através do Bolsa Família, através de financiamento. Só para vocês terem uma ideia dos bancos que atuam aqui, 60% das agências bancárias são feitas pelos bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, BNB, BASE, praticamente. Os bancos privados têm os outros 40%,
não temos um financiamento habitacional feito por banco privado, que poderia fazer, porque eles podem participar do sistema, então não tem um financiamento financiado aqui pelos bancos privados. É uma pena isso, porque pode financiar, tem condições de fazer, mas não o fazem. Por outro lado, né, praticamente hoje aqui no estado do Maranhão nós temos 984 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família. E quem é que distribui, quem é que administra isso? Banco Público. Isso permite o quê? Que você tenha controle, que você tenha qualidade e que, se você desmonta, vamos falar aqui do desmonte dos bancos, que é um dos temas que nos preocupa, inclusive com as mudanças de governo que se tem nos últimos anos, você vai perdendo, né, essa capacidade, e você vai perdendo um espaço importante, uma ferramenta importante de desigualdade para levar a desenvolver todas as cidades do Brasil. O FGTS, que é um outro ativo importante, depois que foi centralizado, né, nos bancos públicos em 91, né, sabe que o FGTS foi criado lá em 67 para substituir a estabilidade no emprego. Né, os 3,5 bilhões de recursos que é investido aqui no Maranhão provém dos recursos aqui. Hoje, para vocês terem uma ideia, por mês, né, o Maranhão recebe 208 milhões só com o benefício do Bolsa Família. São 2,4 bilhões por ano, né, que é injetado aqui de uma ferramenta muito simples. Isso tudo você pode perder. Se eu for para o lado habitacional, né, 85% de todos os financiamentos habitacionais feitos no Maranhão é feito pela Caixa, o Banco Brasil com 15% e os outros bancos ali, o BNB, um pequeno percentual. Se eu for, Flávio, o governador lembrou bem, se eu for para o lado da agricultura, eu vou envolver o Banco do Brasil, vou envolver outros. Todos os países têm no seu portfólio banco de desenvolvimento. Então, é muito ruim, é muito difícil para nós no Brasil, que é um grande país como o nosso, você prescindir de um banco igual o BNDES. Como é que eu vou pegar recursos de longo prazo, que permitir que os empresários apresentem seus projetos, montem as suas indústrias, criem empregos, porque não podemos esquecer da população, que ela precisa de emprego. Então, era esse aí o primeiro ponto. Já deixar aqui os nossos agradecimentos aí pelos empregados da Caixa, através da FENAI, a todos vocês aqui que nos ouvem, e vocês que estão aqui presentes, a plateia, um lugar muito bonito, inclusive, esse aqui. Parabéns a todos vocês, aos maranhenses que vivem nesse lugar bonito aqui. Obrigado. Muito obrigada, Jair. Agora eu passo de imediato para Fábio Naus, do Sinduscom do Maranhão. O governador único que vai falar em pé. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, todas as vezes que foram chamados, o setor patronal que eu represento, o Sindicato da Construção, ele estará presente, porque a gente acha que esses diálogos são muito importantes. Quero até cumprimentar aqui a mesa em nome do governador Flávio Dino e da plateia, tem ali o Ruberval e o Ivo Anselmo, que foram seus alunos e que estão aí nos prestigiando. E, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós não temos ainda o conhecimento do que está se planejando ou do que se pensa. Muitas conversas, não é? Mas assim, a nossa fala principal é no sentido da indústria da construção, principalmente no Brasil e no Norte e Nordeste, especificamente no Maranhão, é muito importante. O senhor já deu um número aí de 85%, quando eu tenho mais ou menos entre 78% e 80% na Caixa, e só para o senhor ver o quanto isso representa para o nosso Estado. A indústria do Maranhão, efetivamente, a maior indústria do Maranhão é a indústria da construção, então a gente trabalha todo dia com isso, a gente tem um diálogo muito forte com os bancos públicos, inclusive para que a gente sempre consiga fomentar. E a gente está querendo, efetivamente, se tiver que enxugar, que enxugue para eficiência e não para privatizações ou nesse sentido. Porque para nós é muito importante a presença desses bancos. Na verdade é vital, como o senhor disse, não é? A gente tem aí uma cadeia muito pujante e que efetivamente nos preocupa muito essas políticas públicas que vão ser implantadas ou como vai ficar o nosso principal financiamento. Nós temos o maior déficit habitacional do
Brasil, que está aqui no Maranhão. Nós temos quase 600 mil unidades que nós precisamos construir. Sem a definição, sem regras claras, sem esse crédito, porque o crédito ele pode ser dado a nossas empresas. Então a gente tem participado, levado propostas. Eu também participo da Câmara Brasileira da Construção. Nós temos já levado várias propostas ao governo federal, aos bancos. A gente conversa muito para que a gente consiga equalizar e termos um norte, uma regra clara de como vamos nos comportar. E o banco é muito importante. Nós defendemos, inclusive, a ampliação do banco. Nós temos uma gerência de habitação lá em Imperatriz, nós defendemos um fomento maior, porque o banco efetivamente é muito importante. E como o senhor disse, ele traz lucro, a gente sabe que ele traz lucro, tem taxas que ficam onerosas mesmo para o nosso próprio cliente, pessoa física. E aí quando você passa aqui para o Norte e Nordeste, a gente fica bem preocupado com isso, porque a nossa indústria depende desta política, dessa segurança que nós temos. Nós tivemos aí no final do ano, em novembro, e não foi nem muito aventado, todos os financiamentos foram suspensos. E não só das nossas empresas, mas para as pessoas físicas. Nós não fizemos esse grande alarde, porque a gente equalizar, não é? Dentro de um diálogo, de uma conversa que nós sempre procuramos ter. No setor da construção, a gente tem isso como uma meta, como sempre dialogar, mostrar, não é? Como foi citado aqui, a cada R$1 nós geramos a cada R$1.000 4 empregos. Então, assim, é muito importante que a gente fique por dentro. É por isso que eu quero participar, é por isso que eu venho a todos os debates ou a tudo que for convidado, para que a gente tenha colocando essa posição do empresariado. Queremos sim eficiência na máquina, queremos sim mais transparência, queremos sim. E aí fica parecendo que só o Norte e o Nordeste é prejudicado, mas não é não. É o Brasil todo. A gente quer que seja equalizado, que tenha essas regras claras, inclusive para o subsídio, inclusive para quem precisa efetivamente mais. A gente tem que fazer um recorte, até quanto o banco pode financiar, quantos por cento, qual o percentual e quanto essa pessoa ali que tem uma renda, por quê? Um subsídio menor em São Paulo, se ele for maior, aqui ele é maior lá em São Paulo, porque a renda lá é muito maior. Não sei se vocês compreendem, mas assim, o impacto para nós aqui que temos uma renda baixa é muito pouco, é muito grande, e quando que no Sul e Sudeste ele é maior. Mas eles utilizam bastante sim, tanto que esse ano passado o subsídio rompeu quase o dobro dos 9 bilhões que estavam programados. Então a nossa participação inicial é dizer isso, é da importância dos bancos públicos na nossa cadeia, principalmente da construção, e queremos agradecer o convite e dizer que estamos aí disponíveis para qualquer futuros debates. Muito obrigado. Muito obrigada, Naús. Eu passo agora para a professora Élica Takimoto, do Cefet do Rio de Janeiro, que vai fazer as suas considerações iniciais. Muito bem-vinda ao Maranhão, Élica. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria agradecer o convite de participar desse evento. Uma honra muito grande para mim, como professora do Cefet do Rio de Janeiro. E nesse momento que a gente está vivendo, onde os professores, as professoras, a gente está apanhando de todos os lados. Agora a gente sempre apanhou na história, nós nunca fomos devidamente considerados, e agora a gente está sendo considerado inimigo da população, assim colocado com esse governo, a gente está sendo perseguido. Então é uma honra muito grande estar aqui ao lado do Flávio Dino, que se mostra um político que sempre valorizou muito os professores, principalmente a parte da estrutura, que a gente precisa ter estrutura para trabalhar. E nesse sentido, como professora, como representante da educação, que eu me coloco aqui hoje, preocupada com o que está acontecendo,
A última notícia, que todo esse governo todo dia dá uma notícia que a gente fica abalado, a última foi que a presidente do INEP, uma doutora em educação, especializada em pedagogia, ela foi simplesmente exonerada do cargo. O INEP é o órgão que representa o Enem, que ajuda a fazer o Enem. Então, ela saiu do cargo e, no lugar dela, foi colocado também um doutor, mas em economia. E discípulo também do suposto filósofo Olavo de Carvalho. Então, a minha preocupação que eu trago aqui com essa fala, com esse dado, é que a educação nesse sentido e com esse governo está sendo considerado também uma mercadoria, onde você só procura o lucro disso. Então, se tem falado muito nesse governo que se diz preocupado, entre aspas, com a educação, em preparar o cidadão. E é muito importante a gente entender o que eles falam sobre cidadania e como eles estão vendo a educação nesse sentido. O que foi colocado aqui, que o público é considerado ruim e estão vendendo essa fake news, e o privado é considerado bom, isso também não procede no campo da educação. A gente tem aqui visto a escola pública também falando isso, que a escola pública é muito ruim em comparação à escola privada, inclusive tem-se como proposta você ter voucher para educação. Você então ter educação à distância, você está desconsiderando completamente o espaço físico de uma escola. Então, tudo isso é preocupante e também preocupante quando, agora colocando sobre o assunto, sobre a privatização dos bancos públicos, e daí eu vejo também a importância desse debate, porque os bancos públicos, eles não têm como propósito você fazer desenvolvimento de políticas sociais que beneficiam o povo como um todo. Os bancos públicos têm essa proposta. Os bancos privados que não têm, ele tem a função de somente lucrar. Então, quando você tenta privatizar os bancos públicos, você está tirando exatamente do povo essa possibilidade de você desenvolver, na parte da educação também, políticas de cunho social. A gente tem aí programas que dependem de bancos públicos, como o ProUni, como o FIES, a despeito dos problemas que eles tiveram de gestão. Eu acho que a ideia, ela precisa ser muito considerada e muito trabalhada, porque ajudou que uma população que não tinha condições conseguisse chegar nas universidades. Então, a gente tem que pensar nisso com carinho. Pensar também, e com muito cuidado, de como a gente leva esse debate à população de base. Porque é a população que mais vai sofrer e que menos está entendendo o que está acontecendo. O discurso do outro lado é um discurso muito simples. A gente trata de assuntos muito complexos. A privatização dos bancos públicos é um assunto complexo. Então, como você vai levar isso à população de base? Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa debater aqui. Esse debate, eu acho que a casa estando cheia, o que a gente já cresceu nos diálogos, sempre nos diálogos capitais, eu acho que a gente está ganhando corpo nisso, cada vez mais gente assistindo. Isso é sinal que a gente está conseguindo alcançar cada vez mais pessoas e que o debate se faz mais do que nunca urgente, necessário. E eu, como educadora, como professora da rede pública que sou, e que acompanhei todo esse processo da diminuição da desigualdade, principalmente no campo da educação também, vendo a camada menos privilegiada conseguir chegar nas universidades, eu mais uma vez reitero aqui a minha honra, o meu agradecimento de participar de um evento desse como hoje. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria só falar uma coisinha, posso? É que eu esqueci de falar. Pode? É porque eu fui organizando aqui enquanto eu falava e eu esqueci de um tema só, que eu acho muito importante nessa linha que a Élica acabou de falar, de debate da população. Eu conheço o Maranhão de ponta a ponta, norte a sul, já percorri várias vezes o estado, conheço todos os municípios do nosso estado. E a
há um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, que é o da exclusão bancária. Os bancos públicos também têm esse papel da ocupação física, que parece que no mundo da tecnologia é uma coisa menor, mas não é, porque o que ocorre é que grande parte desses programas sociais, quando não há rede bancária no município, gera uma distorção, uma assimetria entre a cidade no qual o benefício é pago e naquela onde não há agência bancária. Pelo aspecto do comércio, o cidadão ou a cidadã pega um veículo e vai para a cidade vizinha receber o benefício. Normalmente ele já gasta uma parte desse dinheiro na cidade vizinha, não na dele, porque ele já vai fazendo compra por acolá, já vai comprando ali naquele comércio. E as cidades do Maranhão de menor IDH, não por acaso, são aquelas que têm a maior exclusão bancária. Então, de fato, é preciso também mostrar essas consequências nessa linha que o Jair diz. Bom, gera lucro, gera dividendos, no caso da Caixa, para ser o único acionista, que é o próprio governo. Mas, além disso, há esta dimensão que não pode ser esquecida, a dimensão do desenvolvimento local também. E eu queria aproveitar, Luciana, que eu posso também? Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, por curiosidade. Adoro. Eu posso? Pode. Porque é o seguinte, como eu não sou empresário e eu não entendo desses negócios de dinheiro, eu queria, e ele entende, o Jair falou em 85% do mercado de construção civil financiado pela Caixa, Banco do Brasil, enfim. Você falou 78, 80. Por que é assim? Os bancos privados não querem ou não tem como? Para o empresário e para o tomador do crédito, para o cidadão, qual é a diferença entre ir na Caixa e ir no banco privado qualquer? Essa regra, ela foi inclusive mudada para a gente começar a quebrar. Foi mudado agora no dia 1º de janeiro, porque todas essas carteiras desses bancos eram com TR, e ela foi mudada a partir de agora, vai poder ser por IGPM ou por um índice que corrija a inflação melhor. Ninguém nem queria comprar por 30 anos ou terceirizar, vamos dizer, comprar uma carteira dessa com TR. Esse é o maior fator impeditivo. Então, a sua prestação, se você for no banco privado, ela é muito maior e aumenta, e você descarrega nos juros para poder, porque a TR ela ficou tipo obsoleta, não é? E então era descarregada pelos bancos públicos, e sendo bem assim, claro, a tua prestação ela aumenta muito, mas assim, todo mês ela aumentava demais, aumentava muito. Quando o banco público ele já segurava, mas a gente já teve uma sinalização em dezembro, os juros de um banco particular já foi mais baixo do que os juros da Caixa, que efetivamente é a que regula o mercado. Mas só para tu teres uma ideia, são de 2 a 3% de diferença. Se é 8, o juro praticado é mais ou menos 11 nos bancos privados. Então essa prestação ficava muito mais cara. Com essa mudança de tirar de ser por TR para poder ser agora pelo índice IGPM ou qualquer um outro que represente a construção, vai poder melhorar e vai ficar atrativo para que os bancos também negociem com outros bancos, e aí retroalimentar a cadeia lá bancária. Jair, eu queria que você comentasse isso, mas que você também trouxesse alguns elementos, porque são os bancos públicos também que são responsáveis não somente pelos, como diz aqui o governador Flávio Dino, pelo desenvolvimento e pela equidade da renda, da distribuição de renda, mas a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é responsável pelas políticas públicas para o trabalhador, FGTS, seguro-desemprego. Você também trouxe dados aqui para a gente que diz que o financiamento estudantil é feito também pelos bancos públicos. Então, eu queria que você
agregasse para o que Flávio e Fábio disseram, um pouco desse aspecto também de como é fundamental para a vida do povo trabalhador, do cidadão comum, você ter um banco público fortalecido e disponível para eles. Olha, o Fábio foi numa linha boa, mas eu acrescentaria uma outra, que é o seguinte: tem uma disputa que é o seguinte: fazer grandes financiamento, valor alto para uma pessoa só é mais fácil, né? A pessoa tem renda alta e tal, às vezes você pega no volume. O difícil que muitas vezes os bancos não querem fazer é atender a baixa renda, né? Se eu pegar esse volume de recursos, o raciocínio teu não está errado, certo? Eu não estou contestando o seu raciocínio. Eu estou dizendo o seguinte, governador, é que é o seguinte: eu tenho hoje um déficit habitacional de 6 a 7 milhões de casa. 90% dele está concentrado em renda, ou seja, quando criou-se o programa Minha Casa Minha Vida, era para atacar, né, a base, tanto é que para quem ganha até R$ 1.800, a facilidade para ele pagar isso é muito maior, porque era uma forma, quando você usa o subsídio, é para que a pessoa more numa casa minimamente decente, porque ele saia das partes de mais exposição ao risco e venha para uma casa. Então, tem esse grande volume. Por exemplo, a capilaridade da Caixa, no caso, isso favorece, porque você tem como atingir o Brasil todo, todos os municípios, e isso é um facilitador. Então, só para ficar em habitação, porque tem saneamento, tem outras carteiras que os estados e os municípios precisam, que é feito através desses bancos. Se eu for para os outros programas, né, FIES, hoje o trabalhador, por exemplo, onde é que o trabalhador vai resolver as suas coisas? Hoje vai na Caixa e algumas coisas vai para o Banco do Brasil. FGTS, o PIS, uma série de outros produtos. Eu falei um pouco aqui do Bolsa Família. Mas quando o Estado, né, eu digo isso que acompanhei, a gente era do Conselho Nacional da Cidade, né, a FENAI participa do Conselho Nacional, e aqui eu vi pessoas do Movimento de Moradia que também eram parceiros nossos nesse aspecto, que é você construir a moradia digna, né? E a CEBIC, todos os setores do setor habitacional participam com a gente lá, porque se você não tiver uma ação articulada, que são diversos atores nesse complexo, mas o principal deles é o recurso, né? Seja para fomentar a própria indústria, seja para facilitar o financiamento. Então, quando eu tiro essa ferramenta do Estado, né, a gente já teve aqui o Banco Estadual do Maranhão, né? Ou seja, eu imagino que o Estado perdeu um grande indutor para conhecer os municípios, para chegar próximo da casa das pessoas. Então, esses programas todos, eles correm risco, né? Hoje a gente brinca o seguinte, que na Caixa, qualquer hora tem uma fila lá. Por quê? O cara vai sacar o piso, o cara vai atrás de uma série de informações, e a gente chama até o Banco do Trabalhador, porque é onde ele vai lá. Quando muda-se a regra do FIES, né, que agora está ficando mais difícil, ou seja, também já faz parte das políticas de exclusão, né, quem é que vai fazer? Ou seja, se eu tirar isso desses bancos, se eu tirar esses bancos da jogada, os programas sociais, os financiamentos, eles vão se perdendo, né? Então, acho que esse tem que ser os nossos desafios. Eu estou vendo aqui meu amigo Bira, nosso deputado eleito aí, deputado federal agora, colega da Caixa também. Ou seja, a gente tem um projeto social aqui em Belágua chamado Movimento Solidário, né? Inclusive é um dos municípios que faz parte dos 30 dos programas do IDH do governo, que essa é uma realidade. Quando você permite que a pessoa vai lá no comércio e use o cartão, ou tem um caixa aqui, tem um local que ele saca, ele não precisa pegar um carro e ir para o outro município, que geralmente é maior, o comércio é melhor, então ele deixa de comprar na sua cidade. Então você não precisa se deslocar, você não precisa gastar para deslocar, você favorece o seu comércio local, você vai dando condição melhor para a sua cidade. Então essa rede, essa proteção que foi muito estimulada aí nos últimos 15 anos, ela, na minha opinião, só existe porque existem as políticas públicas, né? Eu vejo o Enem, por exemplo, talvez uma das coisas mais bonitas que foram criadas, que foram estimuladas no país, é o Enem, né? Que as crianças, nossos
filho pode fazer um vestibular aqui. Eu tenho parente que mora numa cidade de 7 mil habitantes no interior de São Paulo, que se não fosse o Enem, ele não estaria numa universidade que ele está. O moleque é bom, vai lá, fez a prova, bom que eu digo assim, disputa com qualquer outra criança, mas ele está numa cidadezinha que geralmente é mais difícil. Então, são políticas públicas que a gente pode perder quando a gente discute o papel do Estado nesse momento, que é você ter um Estado maior ou um Estado menor. E, historicamente, o Estado brasileiro é utilizado, infelizmente, para setores que a gente chama de elite, que é um setor que tem um certo domínio, e a população que mais precisa, muitas vezes, é achacotada por ter esses benefícios. Obrigada, Jair. Élica, deixa eu te perguntar uma coisa. Para além desses debates, de momentos como esses, para conscientizar e mobilizar a população para defender os seus direitos, que outras ações você acha que a gente pode fazer para enfrentar essa ameaça de privatização, que agora está com os bancos públicos, mas que já se avizinhou, que já se anunciou que serão com todo o setor estatal, com todas as estatais. Então, como a gente consegue fazer com que a população entenda o que realmente está em jogo e que se posicione de modo a defender os seus direitos e um futuro com mais igualdade? Obrigada pela pergunta. Eu vejo o seguinte, que eu sou professora de física, e Einstein já tinha falado que se você não consegue explicar, alguma teoria científica para uma criança, é porque você não está dominando o assunto, você não está entendendo muito bem o assunto. Então, não importa a complexidade do assunto, acho eu. A gente tem como sempre você traduzir isso de uma forma mais simples, de uma forma que todos e todas as pessoas entendam do que está sendo falado. Essa preocupação eu não vejo acontecer. Que é a famosa autocrítica, que nos pedem, principalmente desse lado da esquerda. Os assuntos são complexos, isso é fato. Isso é fato. Dá para a gente simplificar o discurso? Dá. E o que acontece? O outro lado, ele se apodera de uma narrativa simples e que acho eu que não é correta, e muito fácil de ser assimilada. E aí, uma narrativa simples, Você, por exemplo, o público é ruim, foi devido às empresas públicas, à educação pública, que o Brasil afundou, por exemplo, que o Brasil nunca viveu um momento tão ruim como quando foi governado pela esquerda. Esse discurso é um discurso, assim, muito simples, muito fácil de ser assimilado, e ele é assimilado. Então, a gente precisa traduzir. E aí, como eu vejo? Eu acho que a gente precisa se reunir mais, certo? E nessas reuniões, a gente deliberar coisas, empoderar, a palavrinha da moda, potencializar pessoas que estão afins de fazer essa transposição didática, o nome é pedagógico, mas essa tradução, vamos colocar assim, desse conteúdo. Tem muita gente que faz isso, e se apossar das grandes mídias, da internet. Eu acho que é uma mídia que a gente viu com essas eleições, como ela foi dominada pelo público da direita, como eu estou falando, com narrativas simples, nem sempre, a meu ver, corretas, aliás, a maioria das vezes que não foram corretas, venderam esse peixe, e que o peixe foi muito fácil de ser comprado. E eles conseguiram. Acho que a gente perdeu e acho que a gente continua perdendo. Acho. Eu acompanho várias redes de várias pessoas de direita, de várias pessoas de esquerda. Eu vejo como eles são articulados, como a fala deles é uma fala simplificada. E do outro lado, eu vejo assim, a gente debates de horas e horas, o assunto é complexo e poucas pessoas simplificando. Principalmente, principalmente o público jovem, que ele está ficando de fora desses debates que o atinge diretamente. Então, a gente precisa, mais uma vez, participar das políticas de base, voltar para a base, se comunicar com a população de uma forma que eles entram para esse debate também, que não só ouçam, mas que tragam eles para o debate. Que quando você não pergunta nada e sim está afirmando,
é sinal que você não está entendendo. Isso é igual aula, né? Se eu estou dando uma aula e está todo mundo quieto ou concordando, é porque não está entendendo muito bem. Quando o aluno está perguntando, é porque ele está assimilando alguma coisa. Então, a gente tem que trazer a galera para perguntar, para entender os direitos que eles estão perdendo, que as pessoas não estão entendendo esses direitos que estão perdendo, não estão entendendo o risco que é uma privatização dos bancos públicos, o quanto que elas podem perder de financiamento, como a casa própria, como políticas sociais, como Bolsa Família, como programas, né, de educação, como o FIES, como o ProUni, o risco que é isso para a sociedade. E uma coisa que é muito séria também, né? Fala muito em desenvolvimento econômico do país, a palavrinha que eles gostam, né? O Brasil agora vai para frente, vai se desenvolver economicamente. Isso é muito perigoso também, a gente simplificar isso, porque, por exemplo, em 1950, 1960, a gente teve índices econômicos que mostrou que o Brasil ia bem das pernas economicamente falando, mas foi uma época que também a desigualdade social gritava. Então, o desenvolvimento econômico que não corresponda a uma diminuição da desigualdade social não é uma coisa que interessa para a gente, né? Então, a gente tem que falar em desenvolvimento econômico, em lucro, sim, por que não, né? Mas a gente tem que falar em diminuição de e, principalmente, igualdade de direitos e igualdade de condições para que as pessoas atinjam onde elas quiserem atingir. Eu ia falar, atinjam o ensino superior, mas nem todas as pessoas querem fazer o ensino superior, mas se elas quiserem fazer, todos têm que ter acesso a esse ensino superior. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Políticas econômicas, políticas sociais, desenvolvimento econômico, sim, mas que esteja atrelado à diminuição de desigualdade e igualdade de direitos. E, mais uma vez, a gente precisa, né, se comunicar com essa base, precisa trazer a população para discutir, para debater com a gente, para fazer perguntas para a gente também. É isso, obrigada. Obrigada, Élica, e eu vou pegar a tua deixa aqui. E vou convidar o plenário para vir fazer perguntas. A ideia é que a gente faça um bloco de 3 perguntas, de até 1 minuto agora, e aí a gente começa o nosso debate mais amplificado. Então, quem quiser... Tem alguém para pegar os microfones? Ele tem microfones aqui. Oi, tem uma pergunta que eu te mandei do jornalista Leandro Fortes, sócio da Cobra. Eu podia ir com ela enquanto as pessoas vão se mobilizando ali. Tá bem. Então, deixa eu cumprir o script aqui. Como a gente se inscreve? Essa é uma pergunta do jornalista Leandro Fortes. Governador, o senhor de um partido comunista está ao lado de Fábio Naus, empresário do setor de construção civil. O senhor acha possível reproduzir a civilidade desse debate no nível nacional? Nem sempre a gente escolhe as companhias, né? Brincadeira minha. Leandro, prazer falar contigo, e acho que é imprescindível que a gente readquira essa capacidade de dialogar com visões diferentes, divergentes, porque é a única forma de, na prática, você defender a democracia. O fascismo, ele é a negação das nuances que existem na sociedade e a substituição, por isso que a Élica disse agora, por slogans, né? E você substitui valores, princípios, ideias por slogans que, na verdade, são facilmente transmitidos e apropriados, né? É como se fosse a submissão da política à lógica da indústria cultural e um pouco essa lógica da civilização do espetáculo, né? Então, tudo que é aparentemente simples, o slogan, facilmente transmissível e que seja supostamente gerador de impacto, substituindo o debate substantivo. Quando você traz o debate
para princípios, valores e ideias, é plenamente possível e necessário. Numa sociedade plural como a nossa, você tenha abordagens policlassistas, abordagens que levem em conta as diferenças e que sejam capazes de construir consensos, ainda que provisórios, mas consensos que sejam capazes de fazer com que a sociedade evolua. Eu acredito muito firmemente nisso e, graças a Deus, a gente tem praticado muito isso aqui no Maranhão, incluindo vários saberes, várias perspectivas, vários conhecimentos, para que com isso a gente possa aprimorar a vida institucional do país. O que não pode um astrólogo que se autodenomina filósofo dos Estados Unidos presidir o debate no país com base em simplificações grosseiras, em propaganda, e isso acaba gerando exatamente essas antinomias aparentemente intransponíveis. O modo de nós superarmos isso, na prática, é promovendo diálogos amplos, para que nós possamos praticar, aí sim, a verdadeira filosofia, que pressupõe uma construção de um pensamento crítico entre pessoas que pensam diferente. Obrigada, governador. Permitiu falar só um minuto? Por favor. Já que o Leandro suscitou, o Leandro eu o conheço, que é da Cobra Criada, e efetivamente esse diálogo que nós temos aqui, que eu disse que qualquer um eu levo para fora, e ele me conheceu lá em Brasília, na CEBIC, e eu falando, e aí todo mundo acha isso, assim, tipo absurdo, vamos dizer, mas assim, a gente pode não concordar em tudo, pode não ter as mesmas ideias, mas a gente é escutado, a gente conversa, e não é necessário também, e eu sou muito criticado às vezes por isso, que eu fique expondo a qualquer momento em blogs e jornais ou em entrevistas os problemas que eu trato com o governador. Mas a minha classe, ela é efetivamente contemplada no sentido de ser escutada. Temos sim que evoluir, mas a gente quer louvar. Eu não estou aqui para rasgar confete para o governador, apesar de eu ter uma grande consideração por ele, mas eu gosto muito de sempre ressaltar. A minha categoria que eu represento, da construção, ela tem voz e tem vez, sim, no governo Flávio Dino. A gente já está pronto aqui. Então, vamos lá, vamos iniciar. Por gentileza, vamos garantir o tempo de uma pergunta em 1 minuto. Se identifica para a gente saber com quem a gente está falando. Identifica o palestrante, por gentileza. Boa noite a todos, ao governador, Flávia, a vocês todos. Eu me chamo Saturnino. Eu sou um bancário aposentado, com muita honra, com muito orgulho. E, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta. Depois da declaração de amor que o Flávio fez aos bancos públicos, eu quero fazer, ao invés de uma pergunta, eu quero fazer um desafio. Eu trabalhei por mais de 20 anos num banco de desenvolvimento, portanto, em um banco público. Integrei a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento. Achei uma experiência maravilhosa para mim. E o desafio, por isso eu não quero levar mais do que 1 minuto, o desafio que eu quero fazer para a Flávia é o seguinte: recrie um banco de desenvolvimento aqui na nossa terra. Se não quiser recriar o Banco de Desenvolvimento, uma agência de desenvolvimento talvez seja mais fácil juridicamente para lidar com essas questões, tá certo? Aliás, fugiria da tutela do Banco Central, sob certo sentido, o que é bom hoje, mas recrie um órgão de fomento no nosso Estado. A pergunta é: vais me ouvir? Saturnino, na tua apresentação faltou o mais importante: grande xadrista, grande jogador de xadrez, aposentado também. A provocação está aceita, vê aí, Nunes, aí, vê, como agência. Banco, nós temos um longo debate, Saturnino, mas a agência é uma excelente ideia, de fato, e eu te agradeço, muito obrigado.
Vamos? Saulo Carneiro de Oliveira, servidor público de férias, desavidadamente vim aqui, talvez não nos traz apropriados, mas achei muito interessante essa proposta e eu tive a preocupação, tenho a preocupação atualmente de acompanhar quais são as linhas, as diretrizes que estão sendo formuladas, inclusive na questão dos bancos. E eu assisti integralmente o discurso de posse do presidente da Caixa. Teve um aspecto que ele falou que me chamou muita atenção, queria que todos presentes falassem a respeito. Ele mencionou em um determinado momento que no Brasil nós temos atualmente cerca de 700 mil acionistas no mercado de capitais, de ações. E isso corresponderia a menos de 1%. Sendo que na avaliação da equipe econômica, né, comandada pelo outro ministro, superministro, nós teríamos alguns países com até 25% da sua população inserida no mercado de ações. E que, portanto, um dos objetivos da Caixa é impulsionar para que chegasse a pelo menos 5%. Salvo engano, foi esse pedaço de discurso que eu estou trazendo aqui. Então, eu queria que vocês falassem a respeito disso, porque isso... Aí eu faço a segunda parte da intervenção. A influência que isso tem dentro da proposta de reforma que ainda vai ser apresentada de Previdência. Porque nós sabemos muito bem que, assim como querem afastar os bancos públicos de uma série de cartelas, uma das cartelas que pode ser aberta é a questão da previdência privada, uma vez que não havendo proteção social na previdência social, você faz com que as pessoas busquem alguma forma de subsistência. Era isso. E eu também reforço ao nosso governador, nós já tivemos um Banco de Estado do Maranhão, e se a gente considera que os bancos públicos eles podem servir como fator de desenvolvimento social, não podemos abrir mão desse instrumento. Na verdade, como no seu próprio discurso ficou muito claro. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Na verdade... Se identifica para a gente. Marcos Silva, trabalhador urbanitário. Eu penso que o debate, ele realmente... Nós carecemos muito. Nós passamos esses últimos 20 anos, embora a esquerda esteja no governo, mas foi fragmentado os debates. Além de fragmentados, o projeto que se instalou no país... não foi um projeto realmente que fizesse com que os bancos públicos hoje estivessem desprivatizados. Porque esse seria o desafio, desprivatizar os bancos públicos, colocar os bancos públicos a serviço do público. E durante esses 20 anos, os bancos públicos tiveram mais a serviço do setor privado. Esse é um problema que a gente tem que resolver e fazer uma autocrítica. Segunda questão, se a gente não sabe quem nós estamos enfrentando, nós não vamos conseguir vencer. E nós estamos enfrentando um inimigo poderoso, que vem das orientações desde o Consenso de Washington, passa por Davos, é esse inimigo que já privatizou a maioria dos bancos públicos nos anos 90 e que quer chegar nos bancos federais. Para isso, nós não podemos tratar essa luta contra esse inimigo de forma também fragmentada. Nós precisamos buscar a unidade de todos os setores, porque a privatização dos bancos públicos atende aos mesmos interesses da privatização da saúde e do saneamento. É produzir mais-valia para resolver o problema da taxa de lucro, que vem caindo. Então, concluindo, eu queria aqui fazer o desafio para o Flávio, que é uma liderança pública nacional, de um partido de esquerda, e para as organizações de trabalhadores da Federação das Caixas Econômicas, para que a gente possa realmente construir uma perspectiva de consolidar nesse país um projeto para o país. Um projeto que a gente possa ampliar a democracia desse país, um projeto que a gente possa universalizar as políticas públicas, reduzir o máximo políticas sociais e universalizar políticas públicas, e um projeto que tenha realmente economia, não crescimento econômico, mas desenvolvimento econômico. Não só crescer o bolo, mas desenvolver esse país, melhorar o padrão de educação, padrão de saneamento, melhorar o padrão de produção agrícola desse país. Então eu queria deixar aqui esse desafio para Flávio e para as organizações. Obrigado.
Tem mais alguma pergunta? Porque a gente pode fazer... Então, vamos fazer o bloco de 5 e a gente volta para o palco. Tudo bem. Venham. Boa noite. Boa noite, governador. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Braga. O governador é meu conterrâneo de muito tempo, só que ele não se lembra. Depois eu vou lhe explicar, governador. Eu quero contextualizar a minha pergunta, tá? No governo Dilma, no segundo governo da Dilma, a variável central do ajuste fiscal dela era diminuir a dívida pública, a dívida bruta pública. Com isso, ela, desde aquela época, já pensou em diminuir as transferências do Tesouro para o BNDES. Para quê? Para tentar equalizar as taxas subsidiadas do BNDES com as taxas do mercado. Só que naquela época, o juro estava muito alto e a oferta de crédito não foi possível, crédito barato. O que acontece? Hoje, as taxas estão mais baratas, a dívida de longo prazo já está com prazo mais elevado. A minha pergunta lembrando a questão da Caixa, eu não sou a favor de privatizar, mas eu acho que a abertura de capital com um certo limite pode aumentar o patrimônio líquido dos bancos públicos e eles têm mais condição de financiar a Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Entendeu? Então, essa é a minha reflexão. Muito obrigada. Lá para frente. Boa noite, boa noite. Meu nome é Gerlane, eu sou bancária e diretora dos sindicatos bancários do Maranhão. Queria cumprimentar o nosso painel na pessoa da professora Hélida, minha admiração, professora, e a audiência na pessoa da Gisele, que é presidente da PCF Maranhão. Nós estamos, os sindicatos bancários, nesse enfrentamento em defesa dos bancos públicos há muito tempo. Acho que todos aqui, Bira, nosso ex-presidente, deve lembrar do tamanho que foi do enfrentamento contra a privatização do nosso Banco do Estado. Essa é uma luta nossa, uma bandeira nossa, e a gente tem feito enfrentamentos, tem batido em portas, tem sido ignorado, ouvindo muitos nãos, com muitos argumentos econômicos, mas a gente precisa priorizar o argumento humano. Hoje, os bancos públicos, talvez eles não sejam formalmente privatizados, mas a política de desmonte, ela já existe. De 2015 para cá, foram fechadas mais de 20 agências no estado do Maranhão. Algumas em cidades onde só havia esse ponto de atendimento bancário. Itinga, no Maranhão, por exemplo, o último ponto de atendimento bancário depois dessa cidade chega a quase 300 quilômetros de distância. É uma precarização que dificulta o atendimento da população mais pobre, é uma precarização que sobrecarrega os bancários, que tem que fazer trabalho de 5, 6 pessoas, é uma precarização que dificulta também a circulação na economia daquela cidade. A minha questão é, o que o governo do estado pode fazer para proteger essas pessoas? Lembrando que a folha de pagamento do governo do estado é um dos maiores patrimônios do Banco do Brasil, e quando ela foi concedida há um tempo atrás, foi um dos motivos que levaram à abertura de agência em locais mais distantes. Ou seja, é sim um argumento de barganha, o governo barganhar essa folha imensa, que gera muito lucro, em troca de agências mais preparadas de concurso público, porque esse discurso de ineficiência ele é fomentado pela falta de concurso, porque não tem funcionário, a população é mal atendida e o discurso de ineficiência ele é validado, quando na verdade precisa de investimento em agências de qualidade, em contratações, pelo fim da terceirização, que funcionários façam o mesmo trabalho de bancário, sem que tenham o mesmo piso, sem ter as mesmas garantias e vários outros problemas. A gente precisa que o governo do estado esteja do nosso lado, na defesa do banco, sendo intransigente, inclusive com o poder econômico, que visa muitas das vezes esquecer a parte pessoal para priorizar a eficiência e juros mais baratos. A gente queria saber o que o governo do estado vai fazer, não o que ele pretende, mas eu tenho certeza que ele vai fazer como uma das suas prioridades, que é a valorização do bancário e do setor público e, consequentemente, da melhoria do atendimento do setor bancário. Muito bem. Muito obrigada. Eu vou trazer de volta a palavra para o palco. Vou fazer o inverso agora. Vou começar de Élica para fazer suas considerações sobre as perguntas e sobre isso. Estamos
nosso encerramento também. Então, vamos aproveitar esse momento. Fique à vontade. Vou fazer as considerações. Não, de uma forma geral, né, o que foi colocado aqui, eu acho que foram perguntas assim, muito específicas. E aí eu acho que eu vou, nesse momento é melhor eu ficar calada e ouvir também, que eu acho que eu vou aprender, que eu estou curiosa quando vocês foram perguntando, assim, o que eles vão falar. Então eu vou passar, certo? Passo essa para ouvir o que eles têm a dizer, que são coisas assim muito específicas, principalmente muito sobre o governo do Maranhão, que eu também quero ouvir para aprender, tá? Aí você volta para poder dar um último aceno para a gente, então. Jair, por favor. Ela aprendeu rápido a lição, né? Ó, se eu não sei, é melhor não mexer com esse negócio. É mineira. Sobre a abertura de capital, a gente, na verdade, aqui vive os colegas bancários do sindicato, a gente vive fazendo campanha, né? Eu lembro que na eleição da Dilma, a gente, a federação, os sindicatos, de um jeito ou de outro, a gente tinha 2 projetos, né? Repetiu isso agora. Um que defendia, que valorizava as empresas públicas, os bancos públicos, e o outro que a gente já sabia que era Estado mínimo e tal, e a gente se posiciona enquanto dirigente. Né? Eu lembro que no final de 2014 a Dilma disse que tinha que vender 25% das ações da Caixa, que era uma forma de capitalização. A gente é contra pela seguinte razão: pela característica que está o Fábio, quando você faz isso, você vai ter que atender o investidor. O que o investidor faz? O que a gente faz quando alguém bota dinheiro no banco aqui? Você quer o melhor rendimento, não é isso? Quem sobra uma poupança vai botar o dinheiro e quer a melhor taxa. Então, os bancos trabalham, as empresas trabalham para atender esse acionista, esse que a gente chama de rentismo. Para os bancos públicos, na nossa leitura, isso não resolve, porque aí nós vamos transformar os poucos bancos públicos que ainda tem também numa perspectiva privada. Então, ele deixa um pouco de fazer o seu papel de empresa, de Estado, que ela não tem que ficar muito focada no lucro, no rentismo, para atender as políticas públicas. Se ela for, esse casamento ele é difícil de fazer, né? A gente tem, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, que já é uma SA, e que eles muitas vezes chiam porque o mercado chia. Eu lembro quando, acho que foi na época da Dilma, ela até obrigou a baixar a taxa de juros, foi do Lula, não me engano, né? E a Caixa foi lá e baixou primeiro, porque ela é 100% do Estado, baixou. Eu lembro que o presidente do Banco do Brasil não queria fazer, o Lula, a Dilma foi lá e substituiu. Isso foi importante como políticas públicas, porque o sistema depois demorou, mas ele baixou um pouco. Se eu trabalhar com a lógica da SA, eu vou ficar refém, infelizmente, do rentismo. É uma forma. Por isso que a gente é contrário. A gente fez campanhas, né? Caixa 100% pública, até hoje a gente faz essa campanha, né, Gisele? Caixa 100% pública, empresa 100% pública, porque se eu abrir o capital, eu já quero entrar um pouco na pergunta do colega e servidor público, essa discussão de você abrir para acionistas, ou você ter mais acionistas, ou você ter, né, o discurso, às vezes ele é bonito. Olha, vou aproveitar e vender para os próprios empregados da Caixa as ações da Caixa. Ora, a gente sabe que por trás o objetivo dele não é envolver mais acionistas e mais gente comprando as ações, é o contrário. Ele quer, a partir daí, abrir. Abriu, a gente sabe o que acontece lá na frente. Então você, enquanto Estado, enquanto majoritário, vai perder a sua capacidade de definição, porque aí eu preciso ouvir o minoritário. Né? E a lei das SCL é muito clara, ela protege o minoritário, e tem que ser assim, porque não é porque alguém é um majoritário, ele pode fazer e desfazer, ele precisa respeitar os menores. Então a gente tem um debate, difícil até de fazer ele, mas a história tem mostrado que esse discurso que o presidente da Caixa usou, ele tem um engodo aí. Ele até mais ou menos, não sei se era mais ou menos assim, olha, a gente quer aproveitar para vender o setor de seguros, o setor de loteria, o setor de cartões, porque o junto capital, que é um pouco a tese que o colega aqui lembrou, isso vai me permitir capitalizar o banco para fazer novos empréstimos. Isso significa que a gente está abrindo o processo para o rentismo de novo. Nós vamos ficar refém de quem tem dinheiro porque quer ganhar mais dinheiro, que essa é a lógica de quem compra ações de uma empresa, ele quer que aquelas ações rendam. E aí eu acho que o Estado perde de uma empresa, ele quer que aquelas ações rendam. E aí eu acho que o Estado perde a sua capacidade de fazer essa gestão.
Era isso, não sei se respondi, se ficou alguém. Obrigada, Jair. Vamos direto para o Fábio. Pelo nível, eu já estou muito satisfeito e gostaria de ser convidado novamente. O nível muito bom e assim, só complementando a pergunta do nosso governador, até quando você vai fidelizar um cliente por 30 anos e você não tem o interesse, não é? Aquilo ali fica... Por isso a gente defende que existam mais bancos, que tenham eficiência. Essa sim é a nossa maior bandeira, vamos dizer, como empresariado aqui. Nós temos uma concentração muito forte e você, como não é o gerenciador do FGTS, você passa a não ser o seu objetivo principal. E nós temos também um outro viés, que é o Acordo da Basileia, que faz com que a gente tenha que deixar um dinheiro... A gente não, os bancos têm que deixar um dinheiro a cada R$1, eles têm que deixar R$1, e isso acaba dificultando bastante. Então a gente quer que evolua a eficiência do banco para que ele possa efetivamente fazer mais políticas públicas como essa da habitação, que é muito importante para o Maranhão, que tenha uma retroalimentação dessa cadeia, inclusive com formalização de trabalhadores. Eu acho que eu queria agradecer e dizer que estou plenamente feliz mesmo de ter sido convidado e poder botar a posição do empresariado, que muitas vezes é visto de uma forma não muito boa, mas nós contribuímos muito para o crescimento dessa nação e desse Estado. Por isso que a gente, sempre que for convidado, estará aqui. Muito obrigado. Flávio. Bom, eu quero agradecer a todas as intervenções, colocações, perguntas, e vou me reparar 2 ou 3 delas. A primeira, eu entendi o que o Carlos colocou como uma busca de mediação possível. E, Carlos, a única reflexão que eu teria, além daquilo que o nosso companheiro da FENAI já colocou, diz respeito a uma premissa. Houve uma forte capitalização dos bancos pelo Tesouro ao longo das últimas décadas. Desde o governo recém-findo do ex-presidente Michel Temer e agora também, se coloca a necessidade agora dos bancos devolverem o que foi capitalizado. Só que esses instrumentos de capitalização não têm prazo certo, não há obrigação contratual. Porque, óbvio, o acionista capitaliza a empresa de acordo com o seu interesse. Talvez a perspectiva seja essa que você coloca, de redução da dívida pública, por intermédio da devolução desses aportes de capital que foram feitos no BNDES, na Caixa e assim sucessivamente. O problema é que talvez seja uma estratégia de matar os bancos públicos de inanição. Porque, exatamente em razão da incidência do Acordo da Basileia III, que ao criar uma série de restrições, de parâmetros de auditabilidade do sistema financeiro, faz com que, na medida em que tais parâmetros não sejam observados, as instituições se inviabilizem. Então, antes de refletir sobre mediações, que eu acho válida a sua reflexão, eu particularmente acho uma mediação válida de ser debatida, creio que nós devemos colocar o que antecede a isto, ou seja, é hora dos bancos de fato devolver ao Tesouro o que receberam a título de capitalização, lembrando que isto não são dividendos. Os dividendos têm sido repassados regularmente. Inclusive a Caixa Econômica, eu acho que é uma grande aportadora de dividendos a essas alturas para os acionistas, para o seu único acionista, que é o governo. Eu gostaria de ser acionista da Caixa, não sou, mas o governo federal tem recebido os dividendos. A pergunta é, numa conjuntura de recessão
econômica dramática que o Brasil vive, com praticamente metade dos estados quebrados e metade dos municípios quebrados, e quero dizer que orgulhosamente o Maranhão não figura nesse rol, antes que me perguntem, é o momento de você restringir crédito, de você fazer uma operação de redução da dívida pública, supostamente, para manter a taxa de juros baixa, supostamente, que é a obsessão dos Chicago's Boys, né, tardios, né, que tomaram o poder no Brasil. É a melhor conjuntura ou nós precisamos, ao contrário, de bancos públicos fortes, capitalizados por todas as razões aqui informadas, seja de cunho social, seja de cunho econômico. Se nós pensamos no Brasil, não me parece, e aí eu não estou tecendo considerações sobre o governo A, B ou C, porque é verdade que esse debate vem desde a Dilma. Não esqueçamos, Joaquim Levy, presidente do BNDES do Bolsonaro, foi ministro da Fazenda da Dilma. Não esqueçamos disso. Isso vem de lá. O que me parece é que nós temos outras questões para enfrentar a temática da dívida pública, que não querem que seja enfrentada. Por exemplo, vou fazer por simetria aqui a questão da Previdência. A Previdência, todo mundo fala, vamos cortar benefícios. Tem que cortar benefícios. E o olho na receita? Contabilidade não é receita e despesa? E as receitas da Previdência? Ninguém debate como elas estão? Ninguém debate o que está escrito no artigo 194, 195 da Constituição? Transpondo por analogia esse raciocínio na Previdência, de que você não pode olhar só para as despesas, embora tenha que olhar para as despesas, claro que tem que olhar, você tem que olhar para as receitas também, se as receitas estão sendo adequadamente auferidas. Do mesmo modo, em relação ao Tesouro, muito bem, a Caixa tem que devolver, o BNDES tem que ressarcir o Tesouro, ou quitar os instrumentos de capitalização que não tem prazo de quitação, porque o Tesouro está precisando. Eu nem discuto que precise, acho que precisa mesmo. Mas por que não se debate o perfil do sistema tributário no Brasil? Por que não se debate o fato de nós termos o sistema tributário mais regressivo do mundo? Ou seja, aqueles que menos taxa as rendas mais altas no planeta. Eu não estou falando de país socialista, por causa do astrólogo lá dos Estados Unidos. Eu estou falando dos Estados Unidos, estou falando da Inglaterra, que se não praticam impostos sobre grandes fortunas ou alíquotas adicionais sobre imposto de renda, praticam imposto sobre heranças altíssimo. Por isso que os milionários norte-americanos viram filantropos perto de morrer. Não é só medo do inferno, é medo do tributo também. Porque ele sabe que ele vai, como pessoa física, ter uma alíquota de imposto sobre herança de 30% a 40%, enquanto a alíquota máxima no Brasil é de 8%. Quando eu assumi esse estado era 4% o imposto sobre heranças. Nós elevamos para o limite, 7%, levamos para 7%, para grandes heranças. Eu faço questão de dizer que grande é grande mesmo, porque a classe média pensa que ela é grande. Não, eu estou falando de milionário, de gente que realmente é muito rico no Brasil. Então, por que não debater isso? Por que não debater uma coisa que poucos países do mundo praticam, o Brasil passou a praticar desde 95, que é a isenção de tributação sobre lucros de dividendos que são auferidos a partir das sociedades. No Brasil nem sempre foi assim, passou a ser em 95. Então eu acho que há outras questões. Volto a dizer, compreendo a tua intervenção como uma busca de mediação. Eu estou dizendo que nos marcos da mediação, ou seja, para manter o sistema de bancos públicos, como eu entendi que tu concorda que deva ser mantido, mas ao mesmo tempo contribuir para o Tesouro, que foi o que eu compreendi, capitalizar os bancos para que eles ajudem a sociedade e ao mesmo tempo haja o aporte ao Tesouro. E o que eu quero te dizer é que há um cardápio mais amplo de mediações que a gente deve colocar sobre a mesa, que não transita apenas por essa ideia de que os bancos têm que devolver o dinheiro do Tesouro. Porque, vejam vocês, acho eu, né? Porque é claro que a Érica até disse isso, nós estamos vivendo um reino absoluto da imprevisibilidade.
o que é dito de manhã é desmanchado à tarde ou à noite. Então é muito difícil projetar cenários, mas eu imagino que nós não teremos um momento no curto prazo em que simplesmente vai haver lá um projeto de lei lá para o Bira votar, que claro que ele não votará, autorizando a privatização do Banco do Brasil e da Caixa. Eu acho que é um pouco pior do que isto, porque é uma estratégia subliminar, subrepetícia, e em que progressivamente você vai comendo pelas beiradas, como diz a sabedoria popular. Você vende carteiras, vende produtos, vende subsidiárias, e até que você consiga desmontar a competitividade da empresa. É a mesma questão da Petrobras. Por que a Petrobras era um grande patrimônio? Porque ela vai do poço ao posto, do poço de petróleo ao posto de gasolina. E diz, agora vamos vender a distribuição, depois vamos vender os navios, depois vamos vender não sei o quê. E ela perde o seu diferencial competitivo no mercado. Acho que em relação aos bancos públicos, o que deve se buscar como estratégia de desmonte é mais esse caminho, que é mais difícil de ser combatido, mas que deve ser combatido, que é esse caminho de dizer, por exemplo, que em razão da Convenção da Basileia tem que devolver o dinheiro, depois tem que privatizar uma parte e não ele todo, e assim você vai tirando as condições desses bancos públicos cumprirem a sua missão. Então acho que é de fato um tema que merece muita atenção. Claro que na luta política e na tal da correlação de forças você tem que eventualmente fazer mediações, mas acho que o cardápio de mediações é bem amplo e nós devemos colocar sobre a mesa nesses termos. E digo isso também em relação à Previdência, por exemplo. Finalmente, em relação a algumas perguntas sobre o papel do governo do Estado. Eu, graças a Deus, tenho 2 pés bem fincados no chão e tenho um juízo bem fixado na cabeça. Então, eu não acredito que o governo do Estado possa tanto quanto algumas intervenções aqui quiseram fazer crer. Eu conheço bem os limites da função que eu exerço. Acho a nossa companheira dos sindicatos bancários, do qual eu tive a honra de ser advogado no início dos anos 90, tu não tinha nascido ainda, Érica, mas eu fui advogado do Sindicato dos Bancários. Bira foi um dos meus patrões, pagou o salário ainda bem. Naquele período lá, e olhando historicamente, o governo do Estado já teve um papel maior, porque nós tínhamos, o Estado do Maranhão tinha o Banco do Estado, hoje não tem mais, e hoje seria algo metafísico e algo irresponsável, ao meu ver, na atual conjuntura, eu dizer que nós vamos recriar um banco estadual. E o Banco Central nem aprova isso, nós não temos dinheiro, o Banco Central não aprova. Então, a ideia da Agência de Desenvolvimento é mais simples, institucionalmente, e cumpre o papel também de impulsionar e mesmo financiar determinadas cadeias produtivas. Isso é viável. Em relação ao nosso suposto poder, em relação aos bancos federais, eu não peguei o nome da nossa companheira, cadê ela? Ela está por ali. Gerlane, nosso poder é desse tamaninho. Vou te dizer, eu vou te explicar, não, eu vou já te provar isso. Ouça, mulher. O que acontece? Você fala da folha. Não, tem a folha. Senhora, eu fiz 3 licitações para esta folha deste ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2018. Você sabe quantos bancos fizeram proposta pela folha? 0, nenhum. Nem Banco do Brasil, nem Caixa, nem Bradesco, nem ninguém. E não era debater se era dinheiro, se era agência, se era concurso, simplesmente não queriam. Até que eu me vi diante, e aí tu vai me perguntar por quê? Bom, grande pergunta. Eu tenho algumas respostas para contar no meu livro de memórias. Quando a 3ª licitação fracassou, ou seja, eu não tinha banco para processar a minha folha. Nem o Banco do Brasil queria, nem a Caixa queria, nem o Bradesco queria, ninguém queria a minha folha. Eu ia ter que botar o dinheiro dos funcionários dentro do envelope e fazer uma fila na porta do Palácio dos Leões para entregar envelope por envelope cada funcionário público do Maranhão, porque não tinha banco para processar a minha folha. Então, a sua hipótese de que a gente tem um poder grande sobre o sistema bancário, ela fracassa pelo teste empírico.
no sentido de que, no final das contas, qual foi o final da história? Eu fiz um apelo ao Banco do Brasil, para o Banco do Brasil aceitar continuar com a minha folha, e não o contrário de que estava todo mundo disputando a folha de pagamento. E olha que a folha é boa e a gente paga em dia. Mesmo assim, ninguém queria. Por que ninguém queria? Aí seria objeto de outro debate. De modo, companheira querida e demais companheiros que estão aqui, creio que há outros do sindicato, considere a minha modestíssima presença aqui como uma ajuda que eu posso dar. Quer dizer, o governo do Maranhão acho que pode pouco. Com o governador, vocês contam 100%. 100% para estar presente, para defender, para falar, para dar entrevista, para peitar, para enfrentar. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é dissimulado e covarde. Eu tenho muita coragem para defender as minhas posições, então eu defendo em todo lugar. E aí pode ser o astrólogo, pode ser o capitão, pode ser o capetão, pode ser quem for. E aí a gente está defendendo claramente a posição, que é o meu papel como ator político. O governo do Estado está aqui representado por mim, dizendo o quê? Dizendo que quando a gente bota o Fábio, que é uma liderança empresarial, que tem a sociedade civil aqui presente, e eu venho para o debate, é uma contribuição, é uma colaboração para a gente dizer para a sociedade do Brasil, mas sobretudo para a do Maranhão, de que o nosso Estado, para se desenvolver com justiça social, com inclusão social, precisa dos bancos públicos. Essa até aqui é a modestíssima contribuição que eu posso dar, e todas as vezes que vocês precisarem, eu estou pronto a dar essa colaboração. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Muito obrigada, Flávio. Eu gostaria de saudar todo o plenário, saudando os deputados federais eleitos Bira do Pindaré, Márcio Gerri, deputado Duarte Júnior, secretário de governo aqui presente, a todos vocês. Quero passar a palavra para a Élica, que tem agora um convite a nos fazer e nos apresentar 2 obras de sua autoria, que é uma alegria para nós, por favor. E antes de irmos embora, vamos fazer uma de todos nós, porque eu preciso mostrar isso para minha mãe, ela está felicíssima. Então é muito importante essa foto para a minha vida. Élica, por favor. Bom, mais uma vez agradecendo aqui o convite de participar. Esse debate sobre bancos públicos, eu acho que se faz urgente, porque os bancos públicos, eles cumprem uma função social, têm um interesse no desenvolvimento da sociedade, do qual não interessa de forma alguma para os bancos privados. O discurso feito, que foi mencionado aqui, pelo novo presidente da Caixa Econômica, quando fala em aumento de juros de financiamento da casa própria, mostra exatamente a falta de cuidado que se vai ter nesse governo com a população. Não se fala em crescimento, de desenvolvimento do país, sem investimento maciço na educação, e mais uma vez aqui me coloco, com muito orgulho, com muita honra de estar ao lado do Flávio Dino, que entende que desenvolver a educação não é somente você melhorar o salário do professor, a gente tem, o conceito é amplo, você melhorar a estrutura como um todo. Isso eu como professora, eu acompanho o que tem dado certo, o que tem dado errado, e a gente sempre fala do governo do Maranhão como exemplo de que quando a gente tem vontade política, a gente pode fazer muito pela educação. Nesse sentido, eu fico muito preocupada com o que está acontecendo, por exemplo, a Fundeb, que alimenta a parte da educação básica, como vai ficar, e que sempre teve amparo do Banco do Brasil, como é que fica nesse novo desenho de uma privatização dos bancos públicos, com programas como o ProUni e o FIES, que ajudou muitas pessoas a chegarem, a terem hoje, inclusive, diploma de nível superior. Então, é urgente que a população entenda que a privatização dos bancos públicos, ela ataca exatamente o futuro do país, o futuro da nossa população. Então, eu acho que aquele símbolo, sabe, de arminha, é exatamente ele atirando no futuro que representa
o Brasil. Então, a arminha é exatamente essa, atirando com tiros de fuzil, literalmente, o nosso futuro quando fala em privatização e o quanto que ele está despreocupado com a população. Eu quero saber, quando ele parar com isso, com essa alucinação que esse povo está falando de doutrinação marxista nas escolas, quando efetivamente ele vai falar de alguma coisa para desenvolver a educação do nosso país, que o problema nosso é urgente. A gente tem uma evasão escolar muito, muito grande. A gente está com professores ganhando mal, já tem um tempo já, mas agora sofrendo depressão porque estão sendo considerados inimigos da sociedade. A gente tem um problema que esse presidente não está considerando, que a gente já não tem mais pessoas querendo ser professores. Então, como é que vai ficar o futuro do país, né? Com professores que sempre foram apedrejados e agora considerados inimigos, os jovens não estão mais querendo ser professores. Isso é um problema que a gente tem que tratar com muita delicadeza, com muito cuidado. Mais uma vez, coloco aqui, né, a necessidade da gente precisar se comunicar com a base e finalizando aqui, agradecendo mais uma vez o convite e falando que eu trouxe aqui 2 livros, Isaac no Mundo das Partículas e Beleza Suburbana, onde um livro de crônicas sobre o subúrbio carioca, e eu narro também aqui, né, a honra que eu tive que o ex-presidente Lula me ligou por um texto que ele ficou emocionado, que eu falei exatamente sobre a política das cotas, porque, finalizando agora sim, é interessante como é que aquele povo do outro lado raciocina, que tem gente exatamente que vive de renda financeira, de grandes rendas, né? Tem gente que tem isenção fiscal e vive exatamente por conta disso, né? Chamando de vagabundo e oportunista exatamente quem está se beneficiando com políticas públicas sociais, como Bolsa Família, como o FIES, como a política das cotas, né? São políticas que exatamente reparam uma grande injustiça na história do nosso país. Gente, obrigada. Boa noite para todos. Essa foi a 7ª edição dos Diálogos Capitais, uma realização da FENAI, da revista Carta Capital, com a produção da Cobra Criada. Vamos fazer essa foto?